Parte 1. Há momentos em que a distância de Deus não começa com uma grande queda, mas com pequenos afastamentos silenciosos. Não é algo escandaloso, é sutil. Começa quando guardamos uma área da nossa vida só para nós. Continuamos orando, continuamos ouvindo louvores, ainda lemos a palavra. Mas, no fundo, sabemos que algo mudou. A chama não está tão intensa, a alegria já não é a mesma. A presença que antes era tão viva agora parece distante. Talvez você esteja vivendo assim. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, existe um vazio difícil de explicar. É como estar perto de Deus em pensamento, mas longe dele no coração. E isso dói, porque você se lembra de como era sentir a presença dele de forma real, pessoal, profunda. Nosso Pai não deseja apenas suas palavras ou seus atos religiosos. Ele quer o seu coração inteiro. Ele deseja sua confiança, sua entrega e seu amor sincero. Quando começamos a segurar algo, seja orgulho, medo, controle ou um hábito escondido, pode até parecer liberdade. Mas, pouco a pouco, isso se transforma em uma barreira invisível entre nós e Deus. Essa barreira não surge de um dia para o outro. Ela cresce em silêncio. E, quando percebemos, a intimidade já não é a mesma. Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero voltar para perto de ti. Essa barreira espiritual quase nunca é construída de forma brusca. Ela se forma em camadas, um pouco de orgulho aqui, uma mágoa não resolvida ali, uma decisão mantida em segredo, um desejo de manter o controle de tudo. Às vezes é o medo de se render totalmente. Outras vezes é a vergonha de admitir que estamos errados. E assim, sem perceber, o coração vai se fechando. Com o tempo, começamos a notar mudanças sutis. A sensibilidade à presença de Deus diminui. A fome pela palavra já não é tão intensa. A correção que antes trazia crescimento passa a incomodar. Não porque Deus mudou, mas porque o coração já não está tão aberto quanto antes. A distância espiritual funciona assim. Ela começa pequena, quase imperceptível, mas cresce quando não é tratada. Talvez você ainda sirva, ainda fale de fé, ainda tente fazer o que é certo. Mas, se existe algo que você protege mais do que protege sua comunhão com Deus, a intimidade enfraquece. O Senhor não quer apenas suas ações externas. Ele deseja um coração rendido, transparente e disposto a ser moldado. Se você reconhece que precisa derrubar qualquer barreira entre você e Deus, escreva: Meu coração é teu, Senhor. A Bíblia nos mostra que é possível estar envolvido na obra de Deus e, ainda assim, estar distante do coração dele. Jonas é um exemplo claro disso. Ele cumpriu a missão que recebeu, advertiu Nínive e viu o povo se arrepender. Porém, quando Deus demonstrou misericórdia, Jonas se irritou. Ele fez a vontade de Deus externamente, mas por dentro não compartilhava do mesmo amor e compaixão. Isso revela algo profundo. Podemos obedecer em atitudes e, mesmo assim, manter o coração resistente. Podemos falar de fé, servir na igreja, aconselhar outras pessoas, e ainda carregar amargura, orgulho ou ressentimento escondido. Estar perto da missão não significa estar perto do coração de Deus. Intimidade verdadeira exige rendição interior. Talvez hoje você perceba que continua caminhando, mas sem a mesma alegria. Continua fazendo, mas sem o mesmo amor. Deus não quer apenas que você execute tarefas espirituais. Ele quer que você participe do seu caráter, que celebre a misericórdia, que reflita o seu coração. Quando a rendição é parcial, a comunhão também se torna parcial. Se você deseja alinhar seu coração ao coração de Deus, escreva: Alinha meu coração ao teu, Senhor. Parte 4. É por isso que precisamos entender o que realmente significa liberdade. O mundo diz que ser livre é fazer o que se quer, viver sem limites e sem prestação de contas. Mas a verdadeira liberdade não está na independência de Deus, ela está na dependência dele. Liberdade não é ausência de direção, é estar debaixo da direção certa. Quando tentamos conduzir tudo sozinhos, carregamos um peso enorme. Precisamos estar sempre certos, sempre no controle, sempre preparados para nos defender. Isso cansa a alma. Mas quando nos rendemos à vontade de Deus, algo muda. Ele nos liberta da escravidão do orgulho, da pressão de provar algo para alguém, da necessidade constante de controlar resultados. Submissão não é fraqueza, é confiança. É dizer: Pai, eu não sei tudo, mas tu sabes.
é abrir mão do trono do próprio coração e permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. E é justamente nessa entrega que a intimidade começa a ser restaurada, porque onde a rendição sincera, a proximidade verdadeira. Se hoje você decide confiar mais do que controlar, escreva: eu confio na tua vontade, Senhor. Jesus deixou isso muito claro quando falou sobre o caminho de quem deseja segui-lo. Em Lucas 9:23 está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas palavras não falam apenas de esforço externo, mas de uma decisão diária de abrir mão do próprio ego, das próprias vontades e do desejo de sempre ter razão. Não é possível caminhar profundamente com Cristo enquanto protegemos aquilo que Ele já nos pediu para entregar. Não podemos pedir intimidade e, ao mesmo tempo, insistir em guardar ressentimentos, hábitos ocultos ou atitudes que sabemos que entristecem o espírito. O conflito interior nasce exatamente aí. Queremos a presença, mas resistimos à transformação. A cruz diária representa essa escolha constante de dizer não ao velho eu e sim à vontade de Deus. E, embora pareça difícil, é nesse processo que o coração volta a se alinhar com o céu. A proximidade com Deus cresce quando deixamos de argumentar internamente e começamos a obedecer com humildade. Se você escolhe hoje tomar sua cruz e seguir com sinceridade, escreva: eu te sigo, Jesus. Muitos de nós hesitamos em nos render completamente porque temos medo de perder algo: prazer, segurança, controle ou até mesmo relacionamentos. Pensamos que abrir mão de certas coisas nos deixará fracos ou vazios. Mas a verdade é exatamente o contrário. Deus não nos pede rendição para nos prejudicar. Ele pede para nos restaurar. Quando entregamos ao Pai nossos medos, nossos ressentimentos e nossas fraquezas, Ele transforma o que antes era peso em liberdade. O coração volta a sentir a paz que estava ausente. A oração deixa de ser um ritual vazio e se torna uma conversa viva com o Criador que nos ama profundamente. A palavra deixa de ser apenas leitura e passa a ser alimento que sustenta o espírito. Deixar de lutar contra Deus é o primeiro passo para recuperar intimidade. Parar de segurar o que nos afasta do seu coração nos permite ouvir sua voz com clareza, sentir sua presença com intensidade e reconhecer suas correções como expressão de amor, não de rejeição. A rendição diária é o caminho de volta para o colo do Pai. Se você deseja experimentar essa liberdade e essa proximidade hoje, escreva: rendo meu coração a Ti, Senhor. Deus também nos dá uma promessa quando sentimos que estamos distantes. Tiago 4:8 nos lembra: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Isso significa que sempre podemos voltar. Sempre há um caminho de restauração para quem deseja sinceramente se aproximar. Não é necessário fingir ou esconder o que há dentro de nós. Deus quer que venhamos com honestidade, trazendo cada área da vida que ainda está dividida. Talvez você tenha dividido seu amor entre Deus e o próprio ego, entre serviço e orgulho, entre gratidão e amargura. Hoje é o dia de entregar tudo isso de uma vez. Quando nos aproximamos com sinceridade, Deus responde com misericórdia, restauração e renovação do coração. Ele não espera para punir quem se afastou. Ele espera para restaurar quem retorna. A intimidade volta quando colocamos diante dele o que nos distancia: raiva, orgulho, hábitos escondidos ou controle excessivo. Se você sente no coração que precisa retornar totalmente, escreva: volto para Ti, Senhor, de todo o meu coração. Pergunte a si mesmo: o que você ainda resiste em entregar a Deus? Pode ser raiva, mágoa, inveja, orgulho ou algum hábito secreto que você insiste em guardar. Talvez seja a necessidade de controlar situações ou relacionamentos, ou até mesmo a dificuldade de perdoar alguém. Tudo aquilo que seguramos cria barreiras silenciosas entre nós e o Pai. Quando levamos esses sentimentos e atitudes à presença de Deus e os entregamos com sinceridade, algo poderoso acontece. Ele substitui a amargura por compaixão, o pecado oculto pelo amor à santidade, o medo pelo conforto seguro do seu cuidado. Nada no mundo vale mais do que essa intimidade restaurada. Mesmo que possamos conquistar riquezas, atenção ou prazeres, sem a proximidade com Deus, o coração continua vazio. Deixar o próprio ego, a vontade própria e o orgulho de lado é libertador.
É nesse momento que a oração deixa de ser um ritual e se transforma em conexão verdadeira. O coração começa a confiar novamente, a ouvir correção como amor e a experimentar paz real. A proximidade que parecia perdida volta a florescer. Se você quer entregar tudo aquilo que ainda segura, escreva: Pai, eu entrego tudo em tuas mãos. Parte 9. Quando o coração se aproxima de Deus, percebemos a diferença imediatamente. A oração deixa de ser apenas palavras e se torna conversa com alguém que nos ama profundamente. O louvor deixa de ser rotina e se torna expressão de gratidão genuína. A palavra não é apenas leitura, é alimento que fortalece e renova. A intimidade restaurada traz clareza, direção e alegria no espírito. Jesus nos abriu o caminho para essa restauração. Por meio do seu sacrifício, o perdão se tornou acessível, a reconciliação possível e a comunhão verdadeira restaurada. Hebreus 10, 19-22 nos lembra que, pelo sangue de Cristo, podemos chegar ao Santo dos Santos com confiança, com o coração limpo e a consciência purificada. Nada impede que nos aproximemos com coragem, sinceridade e fé. Nosso Pai deseja que vivamos completos, sem divisões internas, sem reservas ou medos. Ele quer que cada decisão, relacionamento e sonho estejam sob sua orientação. Ele quer que a devoção não seja apenas prática externa, mas expressão de um coração rendido. É quando entregamos tudo que o Espírito nos renova completamente. Se você quer experimentar essa proximidade e renovação hoje, escreva: Senhor, renova meu coração e minha vida. Parte 10. Finalmente, quando entregamos tudo nas mãos do Pai, Ele trabalha em cada detalhe da nossa vida. Ele transforma medos em confiança, orgulho em humildade, amargura em compaixão e hábitos escondidos em frutos de santidade. Ele reconstrói o que estava distante, restaura o que estava quebrado e renova o desejo de estar perto dele diariamente. Deixar Deus conduzir nossas escolhas nos traz paz verdadeira. A cada dia, podemos aprender a ouvir sua voz, aceitar suas correções com gratidão e viver com um coração inteiro. Jeremias 24, 7 nos lembra: Dar-lhes-ei um coração para me conhecer, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Essa é a promessa de proximidade e restauração para todos que se rendem de verdade. Hoje é o momento de dizer sim à rendição completa, de entregar medos, dores, segredos e vontades próprias. É o momento de restaurar a intimidade com Deus e experimentar a alegria de caminhar de perto com Ele novamente. Ele nunca para de chamar, nunca desiste de nos amar e espera com paciência para nos abraçar quando voltamos. Se esta parte tocou seu coração, escreva: Amém, Senhor, meu coração é teu, e compartilhe sua decisão de se render completamente.